Você sabe, para muitas pessoas não é assim que tem acontecido, não é verdade? Tem pessoas que Deus só serve para ela enquanto as coisas estão dando certo, enquanto a porta está se abrindo, enquanto os milagres estão acontecendo. Mas há muitas pessoas que, quando as coisas deixam de dar certo, quando as coisas não acontecem como ela esperava que acontecesse, a fé dela muda completamente. É como aquela pessoa que, acredito que você com certeza já conheceu por aí, que enquanto você estava ajudando, ela te respeitava, ela te ligava. No dia que você não pôde ajudar ela, ela deixou de falar com você. A amizade dela por você mudou no dia em que você não pôde, por alguma razão, ajudá-la como ela esperava que você ajudasse. Isso só mostrou que a amizade dela era o quê? Era uma amizade por interesse. E assim tem sido. Muitas pessoas que se casam por interesse, muitas pessoas que fazem as coisas para alguém por interesse, e infelizmente há também muitos cristãos que só estão na igreja por interesse. Veja aqui esse exemplo muito claro. No capítulo 6 do livro de João, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, que é uma história que vocês já conhecem e que fica escusado aqui eu ler para vocês. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão que comeram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Amém? Mas, como era de se esperar, depois que eles encheram a barriga, cada um foi para o seu canto, cada um foi para a sua vida, e Jesus e os discípulos foram embora. No dia seguinte, versículo 22, no dia seguinte, quando a barriga já estava vazia de novo, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrava com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, o quê? Em busca de Jesus. Então, quando a barriga estava vazia novamente, eles foram até o lugar onde Jesus já havia multiplicado os pães e peixes. Quando chegaram lá, viram que Jesus e os discípulos não estavam mais lá. Então eles pegaram o barco e foram até a outra margem, atrás de Jesus, para buscar encontrar Jesus. E aí diz assim no versículo 25: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, quando chegastes aqui? Então, olhem para mim, por favor. Quando eles atravessaram o mar e finalmente encontraram Jesus, eles ficaram todos felizes e foram correndo na direção dele, falando: Senhor, mestre, quando chegaste até aqui? Ou seja, nós estávamos à tua procura, não vimos o Senhor chegar. Todos felizes e achando que Jesus também ficaria feliz por ver que eles estavam à sua procura. Mas ao contrário, Jesus respondeu para eles aí no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Então, ao invés de ficar feliz porque a multidão estava procurando ele, Jesus foi logo, como se costuma dizer cá em Portugal, lhe dando uma chapada na cara deles, dizendo assim para eles: vocês estão me procurando, mas não é pelo que eu sou para vocês,
mas é porque vocês comeram ontem do pão, saciaram, e agora querem novamente o pão que eu tenho para vos dar. Em outras palavras, vocês estão me buscando não é pelo que eu sou para vocês, mas pelo que eu tenho para dar a vocês. Não que Jesus não tivesse prazer em abençoá-los, pelo contrário. Você vê que há versículos que falam que Jesus se compadecia da multidão. Quando, por exemplo, eles estavam com fome, está escrito que Jesus se compadeceu deles, e foi dele a ideia de multiplicar os pães e peixes para atender a necessidade das pessoas. Porque sim, ele tem prazer de curar o doente, ele tem prazer de abrir portas para prosperar o que está desempregado, o que está necessitado, ele tem prazer em restaurar o casamento, mas o que ele mais quer, e que era o que ele mais queria fazer com aquelas pessoas, que era salvar, ele não podia, porque as pessoas estavam interessadas em tudo menos na salvação da alma. Por isso Jesus chamou a atenção deles, porque Jesus queria dar a eles o pão e peixe, Jesus queria curar quem estava doente, ele queria libertar os endemoniados, mas o que ele mais queria, e foi para isso que ele tinha vindo ao mundo, ele não estava conseguindo fazer, porque as pessoas estavam seguindo a ele só por interesse. Então, nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas vêm à igreja e saem, e não permanecem, porque a única intenção delas, enquanto estavam na igreja, era apenas pelas bênçãos que Deus tinha para dar a elas. Por isso, se afastaram, por duas razões: ou porque já foram abençoadas e já não tinham mais razão para estar na igreja, porque já tinham o que queriam. Quantas pessoas que a gente encontra por aí, que estavam afastadas: senhora, quanto tempo? Não vejo a senhora. Eu estou trabalhando muito, estou sem tempo. Mas quando estava desempregada, tinha tempo. Senhora, o que aconteceu? Pastor, não tenho conseguido ir. Mas quando estava um inferno dentro de casa, quando estava doente, quando estava na miséria, conseguia vir. Às vezes a pessoa, quando estava doente, vinha, e agora que está saudável, não vem, porque já está curada. Então, por isso, a pessoa age igual aqueles seguidores. Eles foram até Jesus enquanto a barriga estava vazia. Quando a barriga ficou cheia, foram embora. No dia seguinte, quando a barriga ficou vazia de novo, eles voltaram. Interesse. Então, essas pessoas, Deus abençoa, Deus cura, mesmo sabendo que ela está ali só por causa disso, porque Ele é misericordioso, e porque a pessoa creu, Ele faz o milagre. Veja o caso dos 10 leprosos. Você conhece a história dos 10 leprosos, não conhece? Jesus curou os 10, mesmo sabendo que 9 não voltaria. Se ele não tivesse prazer em abençoar, ele diria para aqueles 10 leprosos, diria o seguinte: olha, 9 de vocês eu não vou curar não, vou curar só esse aqui, porque só ele é que vai voltar, porque sendo ele Deus, sabia qual que voltaria. Mas não, Deus não faz isso, Deus cura todos. Se ela vai voltar, se ela vai permanecer ou não, é ela quem tem que escolher. Percebe sim ou não? Então, por conta disso, nós temos dentro da igreja cristãos por interesse, que agem para Deus, agem com Deus só se tiver interesse, até para fazer as coisas espirituais. A pessoa está em pecado e ela diz: não, eu preciso me consertar, porque se eu estou em pecado, Deus não vai me abençoar, aquela porta não vai se abrir, eu não vou ficar curado, então eu vou largar o vício porque eu quero ficar curado. Só faz por interesse, até para ganhar almas. Não, a gente oferece um jornal, e há muitos que pensam assim: o que eu ganho com isso? Eu? Levar um jornal, evangelizar, para depois a pessoa ficar me discriminando por causa do que eu falar? Eu não. Quer dizer, ela só faz quando há um interesse. Então essas pessoas podem até conquistar, mas não vão conquistar o mais importante, que é a salvação eterna. Entende sim ou não? Então, por isso é que você deve fazer uma avaliação. Quem é Deus para você? É só alguém que tem alguma coisa para te dar? Ou Ele é alguém a quem você deve o seu temor,
a sua consideração, porque Ele representa o Senhor da sua vida. Como você cantou, você disse nessa canção, você falou assim, na canção, ela diz assim: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus também. Será que, olhem para mim por favor, será que se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim: olha pessoal, a partir de hoje nós não vamos fazer mais nenhuma oração por outra coisa a não ser pela salvação da sua alma, será que você continuaria na igreja? Se chegasse aqui hoje e a gente dissesse: olha, a partir de agora Deus não vai responder nenhuma das suas orações por nenhuma outra coisa a não ser pela salvação da sua alma, você ainda continuaria na igreja? Pensa nisso. Lembra que nós falamos de Abacuque na semana passada? Veja aí, em Abacuque no capítulo 3, que antes que ele fosse respondido, antes que ele conquistasse a resposta que ele tanto precisava, ele fez uma oração. Está aí o capítulo 3 de Abacuque, diz a oração de Abacuque. Lá no versículo 17, ele termina a oração dele, ele conclui a oração dele dizendo assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Ele ainda não havia sido respondido, mas ele disse, em outras palavras: o Senhor me respondendo ou não, eu vou continuar crendo no Senhor. Acontecendo o que eu preciso ou não, eu vou continuar crendo no Senhor. Se acontecer o que tem que acontecer, que é preciso que aconteça, ou não acontecer, eu não vou mudar em relação ao Senhor. O Senhor vai continuar sendo o meu Deus, e eu vou continuar te louvando. Amém? É esse o nível de espiritualidade que há naqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. Não é um comodismo. Eu estou doente, eu estou na miséria, e não me importar com isso. Não. Eu vou agir a minha fé, eu vou fazer as minhas correntes, vou fazer os meus propósitos, mas acontecendo hoje, ou acontecendo daqui a alguns meses, ou nem sequer acontecendo, eu não vou deixar de crer que Deus é comigo por causa de uma coisa que não aconteceu. Não é por causa de uma resposta que não aconteceu, não é por causa de algo que deu errado na minha vida que eu vou deixar de acreditar que Deus é comigo, porque Ele não precisa provar para mim, Ele não precisa provar para mim que Ele é comigo, Ele não precisa provar para mim que Ele existe, sou eu quem tem que provar o meu amor por Ele, porque Ele já provou o amor dEle por mim lá na cruz, e Ele não precisa fazer mais nada, porque o que Ele fez já foi o suficiente para provar que Ele me ama. Não posso agir hoje como aquelas crianças birrentas, sabe aquelas crianças birrentas que vai no mercado, que vê uma coisa no mercado, na loja, e aí fica, eu quero, e se joga no chão, e chora, e grita, faz escândalo. Não é verdade? Por quê? Porque é criança, porque não sabe esperar, não entende, e tem muito cristão birrento. Se Deus não me abençoar, se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais à igreja. Se o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não volto para a igreja. Criança, birrenta, imatura. Quem somos nós para exigir qualquer coisa de Deus dessa maneira? Sim ou não? Quem é o servo e quem é o Senhor aí nessa história? Se nós somos os servos e Deus é o Senhor, então a nossa
maneira de agir com Ele tem que ser completamente diferente. Ó Deus, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou agir a minha fé. Eu vou continuar orando, vou continuar crendo, mas que seja feita a tua vontade, que eu sei que será sempre a melhor para mim. Amém, gente? E assim a pessoa, ela vive a fé dela. Se aconteceu, amém. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Se abriu a porta, amém. Se não abriu, é porque vai abrir outra. Se a pessoa te deixou, amém. Foi porque você fez por onde? Não. Então, é porque não era para ficar com você. Se lhe viraram as costas, amém. Foi você que deu motivo? Não. Então, é Deus que está tirando do seu caminho. Amém, pessoal? Quando você chega nesse nível de fé, nesse nível de espiritualidade, então você mostra para Deus que você serve a Ele não pelos pães e pelos peixes, mas pelo que Ele é para você. Amém? Feche os seus olhos, por favor.